Olá pessoal, tudo bem? Semana passada a gente tinha feito um vídeo bem básico que era voltado para os nossos clientes, né, nossos pacientes aí, e aí a gente tinha uma noção geral em relação às lentes de contato. Surgiram algumas dúvidas, é claro, dos dentistas, nossos colegas, em relação aos preparos cavitários, em relação aos lentes de contato, ok? Basicamente, os preparos de laminados, principalmente de lente de contato, ele envolve apenas a porção do esmalte, tá? O esmalte sendo a superfície mais externa do dente, onde a gente precisa retirar realmente aquela energia superficial do esmalte para que o cimento resinoso realmente faça aderência em relação a esse substrato, tá? O preparo cavitário sempre pode ser de ponta diamantada, laminados e até borrachas ou pedras, tá? Diferentemente dos preparos convencionais de cura total, os preparos de laminados a gente deve polir ao máximo possível, tá? Porque vem uma cerâmica muito fina e qualquer desajuste que a gente possa ter em relação a esses preparos pode criar uma desadaptação em relação a essas cerâmicas, tá? Lembrando que as diferenças também de preparos laminados, os preparos envolvem apenas em relação à supragengival, ou seja, acima da gengiva, né? Diferentemente dos preparos de cura total, onde a gente envolve a nível intraocular ao máximo de 1 milímetro, o ideal que seja mesmo meio milímetro, tá? Escolhendo o tipo de ponta que você vai utilizar, a gente sempre escolhe das pontas de baixa granulação, já que a gente vai envolver apenas a região de esmalte, né? Em relação às áreas vestibulares que vai ser envolvido, homologicamente as áreas são as mesmas de faceta indireta. Então, quem já fez faceta indireta e vai fazer os preparos laminados tem uma mesma conformação quase, né? Antigamente, há uns 2 anos atrás, a gente classificava as diferenças de preparos em laminados, lentes de contato com faceta indireta, as espessuras em cerâmicas, em torno de 0,3 do laminado e 0,6 das facetas, lentes 0,3 e 0,6 das facetas. Hoje em dia, a gente classifica esse nível de preparo em relação a isso, em relação ao preparo em si, né? Então, se os preparos envolvem apenas o esmalte do dente, a gente vai estar classificando como lente de contato. Se elas envolvem em nível de dentina, então a gente consegue classificar como faceta indireta, tá? Os envolvimentos das faces de lente de contato, eles basicamente se classificam e eles se resumem em você ter um diastema, um espaço que você precisa preencher aquilo ali com cerâmica. Então, se você tem um diastema, um grande espaço entre os dentes, você precisa preencher, o preparo vai até a nível lingual, porque a cerâmica vai até aquela região, ao passo que se você colocar só a nível proximal, a cerâmica só vai poder ir ali, senão ela fica uma cerâmica desapoiada. Na mesma analogia na incisal. Se a gente precisa aumentar o tamanho do dente em relação à cerâmica, a gente também precisa englobar a lingual ou palatina, ok? Que aí a gente vai dar uma espécie de apoio àquela incisal e também a uma parada da cerâmica que vai estar inserida ali, tá? Então, os preparos de lentes de contato, eles envolvem a face vestibular. Se não tiver que ter aumentos de tamanho, a gente fica só na proximal. Então, no máximo chegando à face proximal, tá? Se a gente tem espaços entre eles, a gente precisa englobar, como se fosse cura total, englobar a lingual. Só que não vai englobar a lingual toda, você vai fazer só uma espécie de 2 milímetros de uma espécie de uma parada da cerâmica ali na lingual ou palatina, ok? Então eu acho que essa é a maior dúvida, né? Quando é que a gente vai
englobar uma face inteira, sempre quando a gente precisa de uma cerâmica mais apoiada ali e maior, né? Quando precisa de uma cerâmica mais construída para fechar aquele espaço que está vazio, que não tem, no caso dos espaços de diastema, ok? E outra dúvida bastante comum que ocorre é em relação aos mockups, né? Hoje em dia é preconizado, né, pela literatura, pelos pesquisadores, professores, que a gente utilize um mockup para fazer os preparos de lentes de contato. É isso. O que são os mockups? Para a gente tentar entender a analogia do sistema de preparos. Os mockups são feitos de uma bisacrílica, que é de acordo com o quê? Com o ceramento que foi realizado pelo laboratório. Então, o mockup que é colocado na boca do paciente, o teste Smile, é simplesmente o que veio de enceramento para realizar a cerâmica. Então, se veio aquele enceramento, aquilo ali tudo vai ser, que foi encerado via CAD/CAM ou via analógica, vai ser o que vai ser confeccionado em cerâmica. Tá bom, ponto. Se a gente coloca o mockup na boca do paciente, aquela bisacrílica que foi colocada ali vai ser a cerâmica no futuro, vai. Se a gente delimitar bem certinho, né, os sulcos de orientação desse desgaste, ou seja, cervical, terço médio incisal, a gente consegue avaliar se há uma necessidade de um preparo maior ou não. Como assim? Se a gente fizer a delimitação de acordo com as 3 inclinações do dente na vestibular, nos dentes anteriores, e ver que existe, após a delimitação e após o desgaste, que existe ainda alguma coisa de mockup, de resina, isso quer dizer o quê? Que o preparo não precisa ser tão invasivo assim. Porque mesmo fazendo o desgaste suficiente para realizar aquele mockup, né, para realizar aquele preparo em cima do mockup, ainda existiu alguma quantidade de resina. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente retirar aquela pequena quantidade, a gente vai realizar apenas um leve polimento e leve delimitações do preparo que a gente deseja. Porque quando a gente fez a delimitação a nível de preparo e viu que com essa delimitação e esse desgaste total ainda sobrou mockup, quer dizer que o preparo vai ser nível só daquilo ali. Porque o que você já precisava de desgastar já foi desgastado o suficiente para acomodar a cerâmica que vai vir depois. Ok? Ao passo que se você fizer a delimitação com o mockup e ainda precisar fazer o preparo em dente, significa o quê? Que aquele preparo você vai ter que ser um pouquinho mais invasivo, porque não teve espessura suficiente para acomodar uma cerâmica naquela delimitação ali. Então você faz já fazendo delimitação, já faz todo o preparo, né, que precisa ainda com relação à delimitação que foi a nível apenas de esmalte. Lembrando que a delimitação é simples, é a nível supragengival na cervical. Lembrando que a cervical é a zona mais crítica do dente. Por quê? Porque apresenta grande quantidade de dentina, e a dentina tem os túbulos dentinários, tem os prolongamentos que vai realmente, se você desgastar aquela região com intensidade, você pode provocar uma abertura dos túbulos e, consequentemente, uma sensibilidade pós-operatória depois que você cimentar. Então, ali na delimitação cervical, você vai só para ter aquela parada da cerâmica ali, tá? Você não vai ter tanto desgaste assim, até porque a delimitação que vem com a broca, com a broca de delimitação é bem fina. Então, você só vai fazer a delimitação ali e fazer o preparozinho ali, o término ali supragengival. O resto, na mesial e na distal, você também vai indo pela vestibular de encontro aproximal ao máximo que você puder, se não tiver diastema. Se tiver diastema, você vai englobar
fazendo na lingual ou palatina uma espécie de uma delimitação para a cerâmica também parar ali pela lingual, ok? Em relação ao esmalte, a gente já falou, né? A gente precisa de um esmalte bem polido, tá? Que antigamente não se fazia preparo em substrato, mas houve também controvérsias e hoje não se preconiza mais lentes de contato apenas cimentadas sem preparo, porque o esmalte precisa de um imbricamento, né? Tanto do preparo como também do ácido que vai ser utilizado ali para criar uma embocadura maior e uma maior adesão em relação ao cimento resinoso, e a conformação também. O preparo precisa ter conformação, apesar de ser bem fino, bem delicado, ele precisa ter uma conformação para a gente conseguir ter a parada da cerâmica ali naquela região, ok? Então o mockup, ele realmente, se você utilizar o mockup, você realmente vai ter uma noção de como é que vai ser esse seu preparo e como é que vai ser vir a cerâmica em si, porque o mockup é a reprodução do enceramento que foi utilizado, ok? E se você quiser adicionar mais uma coisa, no mockup você adiciona no enceramento e aí você pede para o seu laboratório realizar essa diferença. Então, assim, eu não vejo muitas dificuldades em relação aos preparos de laminados, tá? Ele segue a analogia das facetas indiretas. Então, quem já faz faceta indireta, normalmente vai ter facilidade em fazer os laminados. E quem faz com preparos de coroa total convencional, vai ter mais facilidade ainda, porque os preparos de laminados, em termos de lente de contato, são bem delicados, não há dificuldade em si, apenas tem algumas diferenças que a gente precisa estar conhecendo para a gente realizar um preparo adequado e, consequentemente, a gente vai ter o sucesso dos nossos laminados e nossa lente de contato, ok? Então é isso. Qualquer dúvida que a gente esteja aí, que vocês estejam aí, a gente continua por aqui tirando as dúvidas em relação aos preparos, tá bom? Um grande abraço, boa semana e até mais.